para compor a mesa desta sessão especial, senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, advogado, escritor e membro da família imperial brasileira. Sua cultura, seu amor pela ciência, entusiasta das modernas tecnologias que permitiam, por exemplo, que o Brasil fosse o segundo país do mundo a ter uma linha operacional de telefonia. Dom Pedro II governou um Brasil em formação, cercado de desafios internos e externos. Em um período marcado por instabilidades na América Latina, ainda assim, conseguiu preservar a unidade nacional, fortalecer o Estado e garantir um longo ciclo de estabilidade política, algo raro em nossa história. Ele compreendia que não há desenvolvimento sustentável sem instituições fortes, sem educação de qualidade e sem respeito à lei. Por isso, foi um governante profundamente comprometido com o conhecimento, com a ciência, com a cultura e com a formação do povo brasileiro. Homem culto, estudioso, defensor das artes e da ciência, Dom Pedro II acreditava que investir em educação não era gasto, era investimento estratégico. Incentivou escolas, bibliotecas, universidades, museus e centros de pesquisa. Entendia que um país só alcança soberania verdadeira quando prepara seu povo para pensar, criar e produzir. Pedro II, de fato, foi um homem que marcou a nossa história, mas marcou, sobretudo, como um exemplo do que seja verdadeiramente um chefe de Estado. Em primeiro lugar, é chamado a encarnar a virtude do seu povo, ser o símbolo vivo da pátria. Em segundo lugar, é quem deve estar sempre na primeira linha em defesa dos valores de sua pátria. E, em terceiro lugar, aquele que deve garantir a unidade, a estabilidade e a continuidade de um regime. Ele era chefe de Estado, não chefe de governo. O chefe de Estado tem essa missão orientadora. É um semelhante a uma missão de um pai. Um Estado, o análogo primário de todas as sociedades é a família. E o Brasil é grande, o Brasil praticamente teve toda a unidade do mundo luso, da América lusa, graças exatamente a essa concepção familiar do Estado. A nossa independência não foi uma revolução, foi uma emancipação. De um filho a conselho paterno. O Brasil é o quinto maior país do mundo, mas é certamente um país que tem a maior potencialidade para o futuro. Isso tudo nós vemos Dom Pedro II. Agradecer profundamente ao Dom Bertrand. Eu já conheço ele há muitos anos, admiro a pessoa, a serenidade, a responsabilidade. O imperador sabia que governar não era impor vontades, não era impor a sua vontade, era preparar o tempo, era entender que ele era o dono da próxima geração, que ele era responsável como guia de uma nação. Aquilo que Dom Pedro II, que sempre que teve a oportunidade de alforriar os escravos, já comandava. Aquele Dom Pedro II que torna Barão de Mauá, nunca teve escravos e é premiado por sua ferrovia como barão. O Brasil não mudou de uma vez. Nós fizemos várias mudanças. Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, pressão social crescente, até que Isabel, uma gigante, a primeira chefe de Estado do Brasil, isso é importante ser dito, não foi a Dilma Rousseff. A primeira chefe de Estado do Brasil foi Dona Leopoldina. A segunda chefe de Estado do Brasil também não foi a Dilma Rousseff. Foi uma gigante chamada Isabel, que tinha uma guarda negra, que assim que os golpistas deram golpe no Brasil, foram presos, covardemente internados em Noronha, a capoeira proibida no Brasil, exatamente por os golpistas terem medo. Nós perdemos uma sequência de homens como Dom Bertrand, como meu amigo Luiz Felipe, como gigantes, que essa família real poderia estar aí no poder até hoje. Exatamente para ter algo que a coroa torna como símbolo. Muito cedo, ele foi educado por brasileiros, ele viveu toda a sua juventude formativa
no Brasil, com todas as instabilidades políticas do período regencial. Então ele estava vendo já as vicissitudes que existiam ao seu lado, as forças políticas que já estavam maduras quando ele assume o poder, ou é dado a maioridade para ele. E, naquele contexto, ele se eleva como estadista como poucos antes dele e como poucos depois. Aliás, não acredito que nenhum depois de Pedro II tenha se chegado perto à sua estatura de conhecimento e de comprometimento com o Brasil. Muito porque talvez, agora uma suposição, o pai e a mãe do Pedro II foi o Brasil. A partir de 1847, ele toma uma decisão fundamental. Ele abre mão do poder executivo, ele deixa de ser o governador do Brasil e passa a ser o moderador dos poderes que são representados de uma maneira temporal. E em fazendo isso, ele não só transferiu muito poder ao legislativo, mas ele deu estabilidade para o país. Vamos reintegrar aqui o que seria a sua historiografia e vamos tecer aqui visões para o futuro. Muito obrigado, senador, muito obrigado a todos que estão participando. E ao meu tio Dom Bertrand, o nosso imperador de jure, muito obrigado pelo comparecimento a esse evento, e senador Girão também de ter convidado Dom Bertrand para esse evento. Nós é que agradecemos, meu amigo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O governante que por mais tempo conduziu os destinos da nação brasileira foi um homem cristão e católico. Segundo suas próprias palavras, ser católico era acreditar nos dogmas da Igreja pela razão, contestando o aspecto eventualmente passional. Dom Pedro II entendia o catolicismo com a fulcralidade da raiz etimológica do termo, ou seja, a universalidade. Esses registros revelam um monarca intelectualmente inquieto, curioso e profundamente comprometido com o saber, como, por exemplo, o nosso Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fundado por ele em 1838. Ele frequentava assiduamente essas sessões, porque ele via nessas instituições espaços privilegiados para a construção de uma narrativa nacional e para a preservação da memória histórica do país. A vida de Dom Pedro II foi, desde a coroação precoce, um catálogo de renúncias. Uma disciplina autoimposta e a busca incessante por soluções complexas, forjadas no estoicismo e na investigação. Sua personalidade encarava a convicção pétrea de que o poder irrevogavelmente se lastreia na inteligência. Ele não se rendia sob o peso do trono. Ele o carregava com a dignidade severa de um sacerdote do dever, que se obrigou a ser completo para sustentar um país em seus estágios iniciais de formação institucional. O voluntário da pátria, número 1, é o cadáver de luxo exibido para nos dar a ilusão de que ainda temos raízes profundas, enquanto, por baixo do tapete, a atrofia do senso público continua a balizar o comportamento de nossas elites. Muito obrigado. Viva Dom Pedro II. Em cima da mesa aqui encontra-se a réplica do livro Falas do Trono, que reúne os discursos atuais dos imperadores e regentes do Brasil como patrimônio nacional da memória do mundo. Esses discursos, preservados pelo arquivo do Senado Federal, são fontes históricas cruciais sobre política, sociedade e economia do Império. Ele era mais filho de Leopoldina do que de Pedro I, em certo sentido, porque Dona Leopoldina, nossa imperatriz, ela era muito devotada aos estudos das ciências, ela era muito observadora, muito hábil com a sua capacidade de articular a linguagem e que, enfim, que a gente pode lembrar de Pedro II, lembrar também de uma ideia. O Brasil tem uma ideia, de um ideal de continuidade, de civilização, de educação, de instrução de alto nível e de paulatina conquista.
tanto de liberdade, quanto de saber, quanto da preservação das virtudes no âmbito público. Então, a partir daquele momento da saída do pai aqui do Brasil, em 1831, ele passa por uma forja na construção do nosso próximo chefe de Estado. Então, mas era uma forja diferente, porque ele era forjado para servir. Não era algo para ele, para a nobreza dele, algo que fosse benéfico para ele, não. Ele foi forjado para ser um servidor do povo brasileiro. Que um dia chega para ele um convite, tá? Para que ele participasse, em 1876, nos Estados Unidos, chega para ele o convite para a exposição do centenário da independência americana. Antes de sair do Brasil, ele senta e escreve para Isabel um conjunto de dicas. Está disponível, mas também está nesse livro aqui, Conselho aos Governantes. Ele fala: meu grande empenho é a liberdade nas eleições. Toda vigilância e diligência do governo é pouca. Sem educação generalizada, nunca haverá boas eleições. Portanto, é preciso atender o mais possível a essa importantíssima consideração. Veja, Isabel, se as obras existentes, elas não param, e ainda que não possa ir a todas as despesas. Tem que cumprir o orçamento da obra. Na instrução superior, principalmente, convém que o ensino seja o mais livre possível, imitando, como nossas circunstâncias o permitirem, o sistema alemão. Quando foi deposto pelo golpe de 15 de novembro de 1889, recusou com dignidade a indenização de 5.000 contos de réis oferecidas pelos golpistas republicanos, declarando que não aceitaria dinheiro algum daqueles que haviam traído a Constituição, o povo brasileiro. A gente vai encerrar a sessão agora e vamos depois fazer a foto aqui. Eu vou entregar pessoalmente para que a gente possa encerrar esse momento histórico. Muito obrigado, que Deus nos guie, abençoe essa nação amada por todos nós, o Brasil. Está encerrada essa sessão. Agradeço às personalidades que nos honram com a sua participação. Muito obrigado.